Boa tarde, pessoal. Começando julho com novidades aqui para quem vem acompanhando a reforma tributária. É que a lei complementar prevê, né, a existência de um portal, uma plataforma de acesso ao contribuinte que ele possa verificar tanto a CBS quanto o IBS. Para a CBS, a Receita Federal, no seu projeto de teste do modelo, ambientação, homologação do sistema, ela já deu início aqui com o seu portal, né, de tributos sobre serviço, né, que vão marcar a tributação sobre consumo. Lembrando, são empresas restritas que estão participando, né, foram selecionadas para passar nesse momento aqui já de homologação no início de junho, mas ele já dá para a gente ter um panorama do que vai ser a realidade. E é lógico que é um sistema modular, que serão acrescentadas novas perspectivas, novas funcionalidades, mas já tem algum cenário para as pessoas já irem se preparando, principalmente quem não está deixando a reforma passar. Então, primeiro, acesso, clássico acesso pelo GovBR na sua plataforma de tributos sobre bens e serviços. E aí tem três perspectivas que é importante notar aqui. A perspectiva do contribuinte, do consumidor, que, lembrando, na reforma é um consumidor cidadão, porque ele tem a previsão do cashback, e tem o gestor tributário, que aí são os profissionais que militam na área do assessoramento às empresas. Eu estou falando de contadores, ainda que também profissionais do direito, que possam estar assessorando de tecnologia, de TI, toda essa gestão tributária. Então, iniciando, quais funcionalidades aqui que já estão para ser elaboradas para essas empresas de teste, aquelas que foram abrindo? Uma simulação de operações, que aí você pode simular qual seria essa tributação do consumo para uma apuração dessa operação que você está realizando ali no contexto da CBS, aqui eu estou falando de CBS. E aí você também tem uma calculadora, né, de tributos, então você tem aquelas situações de uma alíquota reduzida, uma situação que talvez tenha uma isenção e uma imunidade, uma alíquota cheia. Você pode calcular aqui a CBS na tributação do consumo. Lembrando, previsão da reforma tributária que poderá existirá, né, a apuração assistida, em que o próprio fisco apura o imposto para o contribuinte. Ele não precisa fazer a apuração. Então, a apuração assistida, ele vai poder verificar aqui, ó, com base nos documentos fiscais eletrônicos, o que ele levou lá para apuração assistida, ele vai ter uma perspectiva se ele tem saldo devedor a recolher na guia própria ou se ele vai ter ressarcimento a buscar do fisco. Imagina uma empresa exportadora que possa ter ressarcimento. Imagina uma empresa que atacadista ou varejista que tem formas ali de recolher a CBS e também um portal, provavelmente pode ser até um portal único, né, que vai ter o IBS também. Mas aqui a perspectiva inicial que saiu o portal é o portal elaborado pela Receita Federal para o ambiente de teste dela. Então aqui eu tenho a apuração assistida que vai conciliar o que veio de documento. Aqui eu posso ter situações de ressarcimento, que é o quê? Eu tenho crédito após a apuração, sobrou um crédito, eu posso buscar, e ou talvez, né, até mesmo situações de transferência, porque você tem possibilidade também de transferências de CBS. No sentido, lembre que o adquirente de mercadoria, ele pode recolher o tributo, e aí, em nome desse fornecedor, e aí essa transferência vir, né, para que o recolhimento desse imposto. Então, são situações de transferência, que ele pode transferir o CBS, são situações próprias aqui de consulta, esse ressarcimento, ou da apuração assistida para ele recolher. Então, essa é a perspectiva inicial do contribuinte, né? Então, essas funcionalidades, mas lembrando, é um sistema modular, pensando lá na frente, uma possibilidade de um portal único também terá caminhos, né, ainda que separados para o IBS, e aí vai ter essas situações aí nas peculiaridades de cada imposto. Mas pensando aqui numa perspectiva de consumidor, lembrando, o consumidor agora é um consumidor cidadão. Ele pratica sua cidadania fiscal, exercendo lá, solicitando a nota e também tendo uma devolução do imposto que foi recolhido nas operações de fim de cadeia, né? Encerrou a cadeia, a tributação, quanto que é devolvido para aquela população de baixa renda, mais vulnerável, participante de projetos sociais aí, o cadastro único. Então eu tenho a perspectiva aqui de consulta muito interessante também do consumidor, que ele vai olhar minhas devoluções por cashback, ele vai acompanhar as compras, quanto que está indo, quanto que vai cair na conta dele, né? Então ele consulta os valores de cashback, muito importante. E aí, por fim, aquele profissional que lida, né, que vai participar nesse projeto piloto ou que já está testando, o profissional gestor tributário, que aí ele vai poder auxiliar na gestão desse cashback, né? Vai gerenciar os parâmetros para apuração e tal.
E aí, principalmente, né, ter aquela clássica guias, né, de pagamento, aí pode ser uma guia única com IBS e CBS, aqui vai sair uma guia só de CBS, mas pode ter lá no final essa guia com esses dois impostos, recolherá e vai ser distribuído para estados e comitê gestor. E aqui, regras, né, gerir as regras da CBS que foram colocadas para o processamento das operações. Então, assim, dentro dessas três perspectivas, impacta primeiro as empresas de teste aqui como contribuinte, nos passos seguintes, o consumidor, para principalmente o estado da evolução do seu imposto, da sua cidadania, e fortemente também esse profissional gestor tributário que vai, né, além de gerir o cashback e as regras, principalmente os recolhimentos para os casos que não teve o quê? Ressarcimento, mas teve pela apuração assistida imposto a recolher. E não houve também nenhuma transferência, né, de CBS. Então, já aqui quem se preparou, vale a pena olhar, conhecer. Se você faz parte de uma empresa dessa produção aí restrita que está participando do objeto piloto já conhece, mas você ainda que não conhece, compartilha, ser contador, já encaminha para ter conhecimento e demonstra, né, o desenvolvimento. Reforma tributária 2026, mas já temos aí pelo menos um esboço, o início dos trabalhos, o mínimo produto aqui a ser entregue para as empresas, os profissionais de contabilidade e os consumidores já começar a entender e testar, né? Vale a pena aí conhecer o portal de tributos sobre serviços no aspecto da Receita Federal para o CBS e também próximos passos agora. Já tem novidades aí para os documentos fiscais eletrônicos, mas provavelmente também terá o portal, talvez um portal único, reforço aqui, mas que possa ter também a perspectiva do IBS para breve, acessando para o GovBR. Gostou? Comenta aí como é que vocês estão se preparando, como é que está aí a forma para você. Acha interessante? Comenta e vamos seguir junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.